Entenda o que é fator R e economize com impostos. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Hoje eu quero falar com você que tem uma empresa de prestação de serviços e que seja optante pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Presta bastante atenção. É possível que você possa reduzir até 10% da sua carga tributária, ou seja, você pode reduzir de 16 para 6, de 17 para 7. Imagine 10% do seu faturamento aí de economia. Seria uma coisa boa, não seria? Então, como é que isso é possível? Através do monitoramento e da aplicação da estratégia do fator R. Mas antes, eu te peço para dar uma pausazinha no vídeo aí. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal para você sempre ficar por dentro dos vídeos que a gente coloca por aqui sobre empreendedorismo, sobre tributação, sobre assuntos trabalhistas, totalmente voltados para empreendedores, e isso vai te ajudar bastante, tá bom? Mas olha só, primeira coisa que você precisa entender para saber essa estratégia do fator R é saber que existem regimes tributários. E o que são os regimes tributários? São tipos de tributação que a sua empresa pode escolher dependendo do faturamento que ela tem, dependendo da atividade que ela tem. Então, quando você abre uma empresa, você tem que escolher qual é o modelo tributário que você vai adotar para pagar os impostos. Esses modelos tributários, esses regimes tributários, os mais comuns são o Simples Nacional e o lucro presumido. E tem também o lucro real, que é menos utilizado, mas também existe. Então, você abre a empresa e você é quem diz para o governo, olha, eu quero ser do Simples Nacional, ou eu quero ser do lucro presumido, ou eu quero ser do lucro real. Uma vez decidido o regime que você quer ser, você só pode mudar de regime no ano seguinte, em janeiro do ano seguinte. E isso é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque se você adotar o regime errado, você vai pagar mais impostos do que você deveria. Claro que para optar por um regime ou por outro, tem também a questão da atividade, a questão do faturamento, não é qualquer empresa, né? Então, por exemplo, para uma empresa ser optante do Simples Nacional, que muitas vezes se mostra o regime mais econômico, mas não é 100% garantido que isso aconteça, tem que avaliar, mas algumas atividades não permitem enquadramento no Simples Nacional, alguns volumes de faturamento também de empresas não podem, empresas com faturamento muito altos não podem ser enquadradas no Simples Nacional, tudo isso tem que ser visto. E em muitos casos, você adotar a sistemática do Simples Nacional só porque o normal é que seja mais econômico, não é garantido que você vai pagar o menor imposto, pois o certo é contar com uma contabilidade especializada, fazer um levantamento da sua situação, da situação da sua empresa, do momento em que a sua empresa está, e a partir disso fazer todo um planejamento, uma simulação e adotar o regime mais adequado à sua realidade. Então, dito isso, as empresas que adotam o regime do Simples Nacional, elas podem, algumas atividades, não são todas as atividades, tá? Mas algumas atividades têm a aplicação do tal fator R. O que é esse fator R? É um número que indica proporcionalmente a relação entre gasto com folha de pagamento e o total do faturamento. As empresas que têm uma folha de pagamento mais alta podem pagar menos imposto. As empresas que têm uma folha de pagamento mais baixa pagam um percentual maior. Então, é preciso levar isso em consideração, porque há a possibilidade de administrar o fator R, administrar o seu gasto com folha de pagamento, para que a sua empresa fique dentro dos requisitos necessários para manter ela no percentual menor. E essa que é a estratégia de administração do fator R. Então, na hora de fazer o planejamento tributário e de verificar se é melhor a sua empresa ser lucro presumido ou ser optante do Simples Nacional, só isso não basta. É preciso levar em conta também se a gente enquadrar a sua empresa no Simples Nacional e fizer uma gestão do fator R, será que seria possível enquadrá-la no percentual mínimo? E aí, ao invés de você ficar no lucro presumido pagando 13%, 14%, você vem para o Simples Nacional com uma administração mensal desse fator R e se mantém pagando 6%.
Então, olha só, que é uma economia de 10%, não é redução de 10% nos seus impostos, não. É 10% do seu faturamento. Você vai deixar de pagar de 13% a 14% para pagar 6% em muitos casos, entendeu? Então, você precisa entender isso, precisa conhecer isso e saber se isso aplica à sua empresa. Aí você me fala, mas Floriano, eu não tenho funcionário. Sim, mas quando a gente fala de gastos com folha de pagamento, a gente está dizendo também do prolabore do proprietário. Então, a gente pode, por exemplo, fixar uma retirada mensal de prolabore para você, a sua empresa pagando você mesmo, entendeu? Você entra na folha de pagamento e esse valor pago mensalmente já vai entrar na conta para fazer essa ginástica aí e a gente fazer esse monitoramento constante e manter a sua empresa na menor tributação possível. Então, se a sua atividade, e quais são as atividades que normalmente são permitidas? Atividades de profissões regulamentadas, praticamente todas, tá? Então, medicina, empresas, advogado, dentistas, veterinários, a maioria das empresas da área de saúde e de outras profissões regulamentadas, elas se encaixam nesse modelo, até porque anteriormente elas não podiam ser optantes do Simples Nacional, passaram a poder ser, mas com esse requisito, que para ter um percentual bem menor tinham que empregar muito, tinham que ter um gasto com folha maior, e é por isso que é aplicado dessa forma. Então, na hora de fazer o planejamento, conte com a contabilidade especializada, que leve em conta todas essas questões, que leve em conta o rendimento pessoal do sócio, para ver se não vai impactar no aumento do imposto de renda pessoa física, e aí possa ser adotado o regime tributário mais econômico para que você pague o menor imposto possível, dentro da legalidade, e fique tranquilo aí para executar os seus serviços de maneira satisfatória, sem ficar se preocupando com essa burocracia chata e tendo a certeza que não está pagando imposto maior do que o que deveria, certo? Então, conheça o Fator R, conte com uma contabilidade especializada e economize com seus impostos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente conseguir levar esse conteúdo para o maior número de empreendedores possível. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço. Tchau.